Agora que nós já falamos sobre os fundamentos da base P1, isso é, da sua atitude, nós vamos partir para as estratégias estruturais. E nesse módulo, basicamente, eu vou falar sobre a reprogramação mental. Nós vimos no módulo 2, no módulo anterior, o impacto que a ideia central, os nossos moldes mentais, nossas crenças, nossas convicções, têm sobre os resultados que nós obtemos na vida. E agora, eu quero aprofundar isso um pouco mais para nós começarmos a fazer uma reprogramação definitiva nesses moldes mentais. Como ocorre essa reprogramação? Então, primeiro nós vamos ver como essa programação aconteceu. Basicamente, a ideia central, como eu já falei, ela foi constituída, ela foi criada ao longo do nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, por 3 tipos de condicionamentos, que é o condicionamento genético, o condicionamento psíquico e o condicionamento ambiental. O que é o condicionamento genético? É aquilo que a gente atribui à genética. Eu sou alemão, por isso eu sou teimoso, eu sou assim por natureza. Esse é um tipo de condicionamento. Na sua família, você certamente vai perceber que algumas características que você tem foram atribuídas ou aos seus pais ou aos seus avós pelo comportamento da tua genética. Ah, isso está no sangue, a gente geralmente diz. Então, essa é uma ideia que a gente tem que se torna parte daquilo que nós acreditamos, estou dizendo que nós acreditamos que somos. O segundo tipo de condicionamento é o condicionamento psíquico. O que é isso? É mais atribuído aos seus pais, à cultura, ao tipo de desenvolvimento cultural que você teve. Cultural e psíquico, ou seja, é culpa dos meus pais porque eles me criaram assim. É culpa da escola porque eu fui criado assim. É culpa da religião porque eu fui criado nessa religião e isso me limita dessa ou daquela maneira. Então, é um outro tipo de condicionamento que as crenças que nós herdamos disso nos condicionam, formando a ideia central que nós temos sobre nós mesmos. E por fim, o terceiro tipo de condicionamento é o condicionamento ambiental. São as coisas que nós assimilamos do ambiente em que nós crescemos. Eu, por exemplo, durante muito tempo eu tinha complexo da cor do meu cabelo. Por quê? Porque no ambiente onde eu cresci, os meus coleguinhas, meus amiguinhos, faziam piada porque eu tinha cabelo ruivo. Então eles me davam inúmeros apelidos como galinha ruiva, foguinho, palito de fósforo, ferrugem, inúmeros condicionamentos ambientais que fizeram com que eu tivesse por um longo tempo, complexo sobre a cor do meu cabelo. Se você pensar sobre a sua infância, você também vai ver inúmeras coisas que você vem trazendo do seu ambiente e que você assimila na sua ideia central. Mas veja o seguinte, quero que você entenda o que é um condicionamento. Esses condicionamentos, na maioria das vezes, eles acontecem dos 5 aos 16 anos. Mais especificamente, dos 7 aos 14 anos. Então, o que acontece? Pensa comigo o seguinte, qual é o teu grau de maturidade que você tem entre 7 e 14 anos? Você ainda é uma criança. Então, você constrói uma ideia central sobre você mesmo quando você ainda é criança e depois, para o resto da vida, você se apega a essa ideia central e você deixa ela reinar absoluta na sua vida.
Não precisa ser assim, porque os condicionamentos que nós tivemos ao longo da nossa infância, eles influenciam os nossos resultados e influenciam em quem nós nos tornamos. Mas eles não precisam necessariamente determinar quem nós somos. E por que isso? Porque, embora a gente tenha uma ideia central já formada aos 14 anos, e tenho certeza que você já passou dos 14 anos, então você tem essa ideia central, apesar de você ter essa ideia central formada, você tem uma série de outras características, que eu vou aprofundar mais daqui a pouco, que lhe dão a responsabilidade. Estou falando de responsabilidade, não só a capacidade, a responsabilidade de mudar essa ideia central. Então, o que eu quero que você entenda agora, antes da gente partir para o próximo nível nesse módulo? Eu quero que você entenda o seguinte: nós vimos que os nossos condicionamentos criam uma ideia central. A nossa ideia central, ela cria um pensamento. Esse pensamento cria uma emoção. Essa emoção cria uma ação. Essa ação cria um resultado. Onde tudo começa? No nosso condicionamento. Quando nós recebemos esse condicionamento? Já falei. Dos 7 aos 14 ou dos 5 aos 16. Agora, pensa comigo. Se aos 7 anos de idade, alguém que você respeitava, que você admirava, disse para você que você não era muito inteligente. Às vezes não foi nem mal intencionado. Às vezes a pessoa nem disse isso. Você assimilou isso do ambiente. Por quê? Porque alguém tirou 9 numa matéria ou numa prova que você tirou 5. Você olhou para essa pessoa e disse: nossa, como ela é inteligente, como eu sou burro. E aquilo marcou você pro resto da vida. Hoje, você não se questiona mais se você é inteligente ou não. Você simplesmente vive esse tipo de condicionamento. Eu, quando me chamavam de nomes feios, ou nem feios, mas apelidos de jacaré, de galinha ruiva, de foguinho, eu passei a assimilar do ambiente a ideia de que ter cabelo ruivo era feio, era uma coisa ruim. E eu até, por algum tempo, eu relutava contra isso. O que acontece? Se você tem esses condicionamentos hoje, como você elimina eles? Como você faz com que eles simplesmente param de produzir os resultados que você busca? Existem vários fatores e a gente vai se aprofundar em cada um deles. Mas a primeira coisa que eu quero lhe dizer, e a gente vai avançar nisso, por isso fique aqui, é o seguinte: qual é o processo que nós estamos vendo? Nós estamos vendo aqui que nós estamos dando autonomia para a nossa ideia central assumir controle automático sobre o quê? Sobre o nosso pensamento. Então, quem manda em nós é a ideia central que nós temos. E é ela que produz, por habitar na nossa mente, as histórias que nós contamos. Ao produzir as histórias que nós contamos sobre as influências do meio externo, aquilo que você vê, ouve, percebe, você dá a ela a liberdade, a ideia central de criar a emoção automaticamente. Essa emoção, como eu já falei, cria ação, essa ação cria o resultado. E como você quebra isso? A grande virada de chave é você usar um dos 4 dons, que eu vou explicar depois, e que você esqueceu. É um dos dons que nos aproximam de Deus, o Criador, que é o dom da autoconsciência. Esse dom, sozinho,
pode mudar tudo na sua vida. Por quê? Porque usando a autoconsciência, você pode questionar esse adolescente, essa criança que existe dentro de você e que definiu a sua ideia central. Por exemplo, como eu mudei a minha percepção, a minha concepção sobre o cabelo ruivo? Eu simplesmente comecei a me questionar. É isso que me define? É isso que me define como pessoa? Eu preciso realmente viver complexado por isso? Ou eu posso começar a partir de hoje a agir naturalmente? E quando eu mudei a minha percepção usando a autoconsciência, que é o dom de questionar os nossos condicionamentos, isso simplesmente desapareceu da minha vida. Então você pode, da mesma forma, usar o dom da autoconsciência e questionar todos os seus condicionamentos. O seu condicionamento genético, por exemplo. Isso está no sangue. Não tem nada no seu sangue. Exceto, não existe comportamento no seu sangue. Então, se você é alemão precisa necessariamente ser teimoso, cabeçudo ou sei lá. Então, você precisa usar o dom da autoconsciência e se questionar se em algum momento no passado alguém disse que você era feio. Porque a opinião dessa pessoa precisa necessariamente definir o destino que você vai ter na sua vida. Você viver o resto da sua vida com esse complexo que veio da opinião de uma pessoa que talvez essa pessoa já esqueceu isso 5 segundos depois de ter dito. Por que você vai carregar isso a vida inteira? Condicionamento psíquico. Eu sempre gosto dessa história de 2 meninos gêmeos, de um pesquisador que fez um estudo sobre gêmeos que nasceram no mesmo ambiente, que tiveram a mesma influência psicológica, cultural, no crescimento, que tiveram quase 100% da mesma genética, mas que seguiam caminhos completamente diferentes. E aí esse pesquisador encontrou um casal de gêmeos, onde um era um grande estudioso, um professor universitário, e o outro era um bêbado, que não seguiu caminho algum na vida. E aí ele pesquisou a família desses 2 gêmeos e descobriu que o pai deles era um bêbado e que ele batia neles, que batia na mãe deles. E aí ele foi entrevistar esses 2 gêmeos e perguntou para aquele que se tornou um professor universitário: o que te fez ser tão diferente do seu pai? O que te fez seguir por esse caminho? E esse menino, esse professor, ele nunca tinha tomado um gole de álcool. E aí a resposta dele foi a seguinte: meu caro, com o exemplo do pai que eu tive em casa, o que você poderia esperar de mim? É lógico que eu não ia botar um gole de álcool na boca. Aí ele foi falar com outro menino, com outro jovem, que havia se tornado bêbado igual ao pai, e perguntou: o que te fez seguir por esse caminho? E ele disse: o que tu esperaria de um cara que teve um pai como eu tive? Então não é a genética, o psíquico ou o ambiente que te define, mas é a maneira como você vai usar a autoconsciência para questionar o seu genético, o seu psíquico e o seu ambiental. Então, fique bem atento, porque a virada de chave está na autoconsciência, a sua capacidade de olhar para si mesmo e dar a resposta que você busca, e não ser simplesmente um resultado dos estímulos do seu condicionamento passado. Mas eu quero falar ainda mais sobre isso no próximo vídeo. E também, no final desse módulo, nós vamos fazer uma atividade onde você vai questionar, interrogar e refletir sobre todos os pontos que te trouxeram a ser aquela pessoa que você pensa que você é.
E a partir disso, nós vamos construir a pessoa que você quer ser. Vamos lá? Então vamos nos aprofundar um pouco mais em relação a esse tema da reprogramação mental. Por que isso é importante? Porque a maioria das pessoas fala sobre crenças limitantes, todos nós sabemos como as experiências, as nossas convicções, como elas nos limitam em relação ao futuro, mas raramente a gente vê alguém falando sobre como mudar isso radicalmente. E eu falei que eu ia apresentar para você uma técnica ou um conjunto de técnicas mentais para fazer essa virada de chave. Então, para contextualizar um pouco, eu preciso retomar o que nós vimos no vídeo anterior. Nós vimos lá que os condicionamentos formaram a ideia central, os moldes mentais que você tem. E que esses moldes mentais, eles reinam absolutos no seu pensamento. São eles que ditam a história que você conta. O que acontece? É importante você entender como esse processo funciona. O processo funciona o seguinte: toda vez que você tem um estímulo externo, qualquer estímulo externo, a ideia central, os condicionamentos e o pensamento entram em ação e eles automaticamente criam uma reação, que é a resposta a esse estímulo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um estímulo e uma resposta. É um processo automático, um processo instantâneo. É o passado sempre criando a reação em relação aos estímulos e, por isso, sempre criando os mesmos resultados ao longo da nossa vida. Então, qual é a virada de chave? Qual é a grande sacada? Eu quero que você pense o seguinte: você tem um estímulo e você vai ter uma resposta em relação a esse estímulo. Mas ela realmente precisa ser uma resposta automática, determinada pelos nossos condicionamentos, pela nossa ideia central? Não necessariamente. Por quê? Porque nós temos 4 dons que nos fazem essencialmente humanos. Esses 4 dons são os dons que nos dão o livre-arbítrio, que nos tornam responsáveis pela resposta que nós damos. Isso aqui é um condicionamento, ou melhor, isso aqui é um comportamento animal. O animal, sempre que ele tem um estímulo, ele dá uma resposta. Nós não somos animais. Nós temos o dom, o poder, o direito, o dever de assumir a responsabilidade pela nossa resposta, pela resposta que nós damos. Então, o que acontece? Entre o estímulo e a resposta, existe o nosso poder de escolha. O poder de escolha é o nosso livre-arbítrio. É aqui que mora a nossa liberdade, aqui que mora o nosso crescimento. É aqui que está o nosso poder de transformação. E quais são esses 4 dons? Esses 4 dons, eles existem exatamente nesse espaço entre o estímulo e a resposta. O primeiro desses dons é a autoconsciência. O que é a autoconsciência? A autoconsciência é o seguinte: quero que você nesse momento feche os seus olhos por um minuto e que você se visualize no canto da sala em que você está, olhando para si mesmo, sentado onde você está sentado. Se imagine, se visualize sentado onde você está sentado.
Agora tente imaginar o que está se passando pela sua cabeça, no que você está pensando, qual é seu estado mental, como você está em relação à sua vida hoje. Se você fez essa experiência, você percebeu que você tem a capacidade única de sair de onde você está e se ver na situação em que você está. Esse poder de autoconsciência é o poder que você tem de se questionar como está a sua situação hoje. Quais são as ações? Como você está agindo? Segundo grande dom que nós temos é o poder da imaginação. O poder da autoconsciência nos mostra onde nós estamos e se estamos onde gostaríamos de estar. O dom da imaginação, ele tem o poder de nos tirar de onde nós estamos e criar uma imagem mental, uma criação mental de como nós gostaríamos de estar. A consciência, diferente da autoconsciência, ela funciona como uma bússola interior que nos diz o que é certo e o que é errado, o que é apropriado e o que é inapropriado. E a vontade independente é um dom que nos dá o poder de agir independente dos nossos estímulos, dos nossos impulsos. Então, se você usar esses 4 dons, no momento que você tiver um estímulo externo, se você usar esses 4 dons nesse espaço que é o nosso poder de escolha, você passa a dar a resposta adequada e não a resposta condicionada. Agora, para você poder dar uma resposta adequada, você precisa ter um ponto de referência. Você não pode fazer uma escolha no vácuo. Você precisa ter um parâmetro. E por isso, esse parâmetro é o seu sonho, é o seu propósito. A maioria das pessoas, e nós vamos falar sobre propósito definido mais tarde, nos módulos mais à frente, então não se preocupe com isso agora, mas a maioria das pessoas nunca definem um propósito. Então as escolhas, elas não têm um parâmetro. A vontade independente, a autoconsciência, a imaginação e a consciência, elas simplesmente são músculos que você nunca usa. Por quê? Porque você não tem um ponto de chegada, você só tem um ponto de partida. Eu vou falar mais sobre isso no próximo vídeo. Eu sei que isso, se você é novo em relação a todos esses conceitos, pode parecer complexo, pode parecer até um pouco confuso, talvez, mas no próximo vídeo você vai entender isso de uma maneira bem clara. Mas eu tive que fazer toda essa introdução para trazer todas essas cartas na mesa e agora a gente vai organizar isso. Então, para fechar esse módulo, tentando resumir tudo que nós vimos, pense no seguinte: nós temos aqui o passado, com todos os seus condicionamentos, com toda a ideia central que você possui, e esse passado vem se repetindo, vem se consolidando de modo absoluto como aquilo que define os seus resultados. Qual é então a nova atitude que você vai ter a partir desse curso? A nova atitude é a seguinte: nos próximos módulos nós vamos falar muito sobre a questão de futuro e principalmente a ideia do propósito definido, que nós vamos fazer mais lá na frente. Nós vamos definir um propósito para você baseado sobre os seus pontos fortes, sobre o seu talento natural, sobre sua paixão. Mas o que você vai começar a fazer para mudar a sua realidade e criar uma realidade nova? Você vai
trazer esse futuro desejado para a sua mente. E ele vai passar a ocupar o lugar dos seus condicionamentos. E toda vez que você precisar fazer uma escolha, ao invés de fazer essa escolha baseado no seu passado, que é o estímulo natural, não adianta, você ainda vai, por um tempo, viver sob a influência do estímulo. Pensamentos são criaturas, elas não querem morrer facilmente, então ela vai resistir. Mas toda vez que o estímulo do passado aparecer na sua vida, você vai se perguntar: a minha ação, a minha escolha, a minha atitude vai me levar a criar o futuro que eu quero? Isso se chama autoconsciência. Você vai usar o dom da autoconsciência para dar a resposta não baseado no estímulo do passado, mas você vai dar a resposta baseada no futuro que você quer. Aí você vai usar o dom da imaginação, porque você pode, ao se imaginar agindo, ver a consequência que essa ação vai trazer. Você vai usar a consciência para ver se isso é a coisa certa a se fazer. E você, muitas vezes, vai sentir a resistência dos impulsos do passado. Para isso, você vai usar a vontade independente e vai agir de acordo com o desejo, de acordo com o futuro. Você vai fazer aquilo que tem que ser feito e não dando prioridade aos hábitos antigos. Então, uma vez que você trouxer o futuro para a sua mente, toda ação baseada no seu poder de escolha, usando os 4 dons, vai ser uma ação direcionada ao futuro que você quer. E com isso você vai eliminar completamente o passado da sua vida. Aí você pode estar se perguntando: mas isso vai mudar a minha inteligência? Isso vai mudar a minha criatividade? Isso vai mudar o meu talento? Deixa eu falar uma coisa para você. A sua inteligência, o seu talento, a sua criatividade, as suas oportunidades, elas nunca foram o problema. O problema sempre foi o seu modo de pensar. Por quê? Porque mesmo que você tivesse uma inteligência mediana, baixa, se você tivesse um QI de 80, vamos supor, você ainda teria inteligência suficiente para criar toda a realidade que você deseja. Até porque o ser humano foi feito de tal forma que você nunca deseja nada para além da sua capacidade. Sabia disso? Você de repente não deseja em construir uma aeronave ou uma nave espacial interplanetária. Por que não? Porque você não nasceu com isso. Talvez você tenha um sonho, um desejo bem mais simples, bem mais humilde. E seja o sonho, seja o desejo que for, mesmo que você queira criar uma espaçonave interplanetária, se você pensa nisso é porque você tem a capacidade, a inteligência. Eu lembro de um estudo que foi feito nos Estados Unidos, quando se acreditava que a inteligência determinava os resultados que as pessoas têm na vida. E um psicólogo chamado Louis Tellman, ele conseguiu arrecadar milhões e milhões de dólares para investir num projeto que ele chamou Os Gênios de Tellman. E o que isso significava? O que era esse projeto? Tellman acreditava que se ele separasse todas as crianças que tivessem um QI acima de 140 pontos, que é o QI da genialidade, e se ele pegasse essas criancinhas e desse um direcionamento, uma educação adequada para elas ao longo da vida, elas se tornariam o grande poder dos Estados Unidos. E ele conseguiu convencer empresários, políticos, líderes que financiaram essa campanha.
E ele aplicou teste de QI em mais de 250 mil crianças e separou em torno de 1.700 que tinham um QI acima de 140. Agora imagine você, uma criancinha de 7 anos, fazer um teste de QI e você ser escolhido por ter um QI de gênio. E a partir de então, você receber todo o direcionamento, a educação, a recomendação para as melhores universidades, a recomendação nos melhores estágios, a recomendação para trabalhar nos melhores empregos. Que futuro brilhante, não é mesmo? Foi isso que Thelman fez. Só que, no final do estudo, quando essas crianças tinham em torno de 40 anos, depois de direcionar elas para aquilo que ele achava que era uma educação adequada para esses pequenos gênios, depois de escrever cartas de recomendação para que eles fossem nas melhores universidades, depois de encaminhá-los para os melhores estágios, para os melhores empregos, ele fez um levantamento de todos esses gênios e chegou a uma conclusão que frustrou ele completamente. Por quê? Porque não havia diferença alguma entre essas crianças e qualquer outras crianças. Apenas 20% desses gênios, quando criança, se tornaram líderes, empresários, grandes empresários, CEOs. Cerca de 40% a 50% eram de classe média. Aí tinha 20% que eram de classe média baixa e o resto era pobre. Vivia do seguro social do governo. E aí, baseado nesse estudo, um outro pesquisador pegou um grupo de crianças de um orfanato, escolheu aleatoriamente, sem fazer teste nenhum, e fez o mesmo processo, acompanhou eles durante a vida e ele teve o mesmo resultado do que esses pequenos gênios de Thelman. O que isso significa? Isso significa que a inteligência por si só não é importante. Ela até pode ser um fator, mas não é importante, até porque muitas vezes ser uma pessoa considerada inteligente é uma coisa negativa. Por quê? Porque se todo mundo diz que você é inteligente, o que você vai fazer? Você não vai se esforçar. Porque conscientemente você pensa que, ou inconscientemente você pensa que, se você se esforçar, as pessoas vão parar de achar que você é inteligente. Então, o que você faz? Você começa a fingir que você é uma pessoa inteligente. Agora, se você tiver uma inteligência menor e você acreditar que se você se esforçar, você pode ter resultados bons, o esforço, lembra aquilo que nós falamos do esforço organizado, vai fazer com que essa criança, essa pessoa desenvolva um elevado nível de poder pessoal. E vai ser muito melhor do que as outras pessoas. Mas nós não precisamos fazer pesquisa, não precisamos fazer nada. Você pode descobrir isso por conta própria. Dê uma olhada, puxe na memória a tua turminha lá do ensino fundamental, do 2º grau. Você vai ver que não são os alunos mais inteligentes da sua turma que se deram melhor na vida. Pode ter certeza disso. Então, inteligência, criatividade, talento, tudo isso são fatores secundários. O fator primário é o seu modo de pensar, é a sua atitude em relação à vida. Então, use esses 4 dons, defina o futuro, eu vou te ajudar a fazer isso nos próximos módulos e vamos começar a criar uma realidade nova para você. Eu te vejo no próximo módulo. Então agora vamos para as atividades do módulo 3. E eu quero insistir, é muito importante, mais uma vez, você fazer essas atividades. O desempenho, o resultado que você vai obter com o curso muda radicalmente quando você
faz a parte prática, que são as atividades. Então pegue seu caderno de atividades, caneta, lápis, borracha, vamos fazer as atividades. Atividade 1 do módulo 3. Pense numa situação positiva e outra negativa que ocorreu ultimamente. Depois que você tem essas duas situações em mente, responda. Como você criou cada uma dessas situações? Se tiver outras pessoas envolvidas, escreva qual foi o seu papel na criação dessa situação. Primeiro, a situação negativa, descreva ela. Depois, pense sobre o tipo de história que você contou a respeito dessa situação. E responda se existe outra história positiva que você poderia ter contado em relação a essa situação. Depois, pega a situação positiva que você descreveu e também analise que tipo de história você conta a respeito dessa situação. De novo, existe outra história, uma história negativa que você poderia contar a respeito dessa situação. Atividade 2, descreva uma dificuldade que você vem enfrentando em sua vida. Depois, descreva uma maneira de como você poderia mudar sua visão em relação a essa dificuldade. 3. Se algo grandioso e positivo pudesse vir dessa dificuldade, o que seria? 4. Defina uma história que você irá contar a partir de hoje diante das dificuldades inevitáveis que possam surgir na sua vida. Muito importante que você faça essa análise, porque todas as adversidades, todas as dificuldades que nós enfrentamos, elas têm o ponto negativo e o ponto positivo. Da mesma forma como todas as coisas boas que nos acontecem também têm um ponto positivo e um ponto negativo. Então você pode se habituar a olhar o ponto negativo em tudo ou olhar o ponto positivo em tudo. Atividade 3. Quando você pensa sobre os 4 dons que nos fazem humanos, autoconsciência, imaginação, consciência e vontade independente, com qual deles você tem menos familiaridade? Qual estratégia você usará em sua vida para exercer o seu poder de escolha a partir de hoje? Se você tem dúvida em relação à resposta de alguma dessas questões, reveja o módulo. Porque o importante não é você fazer o curso. O importante é aquilo que você fica, aquilo que você guarda. A elevação, o nível de elevação que a sua consciência vai ter com o conteúdo que você está aprendendo. Isso depende muito do modo como você assimila cada ponto do conteúdo. Um abraço e te vejo no módulo 4.